radiação. Você que está de cabeça, mas acho que eu sou conosco, conectamos de casa, boa noite. Bem-vindos para mais uma noite de bênçãos, conexão ou plano espiritual, buscando o amparo, o fortalecimento para a nossa caminhada. Estejamos todos conectados com os amigos da espiritualidade para que possamos produzir melhor. Ana já está pronta, doutor? Vamos trabalhar, dona Giovana Nunes? Vamos trabalhar, acho que vamos lá, a convocação já veio para a nossa atividade. Estamos nos preparando desde ontem à noite. Obrigada, Felipe. Camila. Giovana, a transmissão já começou, está contigo, tá? Alô, alô. Pode começar? Pode, dona Giovana, vamos lá. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que as forças divinas de amor e bondade penetrem nossas mentes, dominem nossos pensamentos, esclareçam nossas palavras. Que sejamos sempre o amparo daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus, seus mensageiros estão sempre conosco. Hoje é o nosso dia da prece para os desencarnados, que dá prece também para os sofredores e aflitos, como diz Jesus, os seus filhos prediletos, os tristes, os sofredores e os aflitos. Venho para salvá-los. Eu há muito tempo estava procurando essa prece de Gúbio. Gúbio é um dos instrutores da colônia espírita Nosso Lar. Da colônia espiritual Nosso Lar. E eu me lembrava dessa prece, como de outros. Mas eu não sabia qual era o livro, porque as pessoas geralmente se prendem muito no livro Nosso Lar. O Nosso Lar é o primeiro livro de uma série de estudos que começa com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, depois vem os Missionários da Luz, aí vem não sei qual é, o outro, eu sei que esse eu guardo, que é o sexto, vai até acho que são 10 ou 12.
porque tem outros livros que também são numerados. E é uma sequência. O Nosso Lar é uma introdução. Depois entra na parte do tratamento, dos estudos, das práticas, de como tudo acontece. E esse é o 6º, para mim é o livro mais lindo. Tem o Evolução em Dois Mundos e tem Os Domínios da Mediunidade, que já são lá o 8º, 9º livro, que são livros dificílimos porque é ciência pura. E eu, essa semana, achei a prece de Gúbio. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram um concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aqueles que ferem e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão dos nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira e a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Do livro Libertação, de André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Agora entramos no nosso trabalho, que as nossas melhores vibrações de consolo, de amparo, de fortalecimento, de fé, de esperança, sejam para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, esses sofredores, aqui nessa escola correcional e lá no plano espiritual, aqueles que se preparam para voos maiores. Então, vamos à nossa prece de Francisco de Assis, o Homem Amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Toma conta de mim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora a nossa prece para homenagear os nossos irmãos desencarnados do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis nos fizestes, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem e que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas. Nossos irmãos suicidas, tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no decurso da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e concede que os bons espíritos lhes levem alívios, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram e sustentados por essa esperança. Eles aurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem adequadamente, com bastante vontade, com bastante perseverança, com bastante interesse, para as grandes conquistas que os esperam no futuro, para os nossos irmãos que estão na erraticidade,
fazendo o curso preparativo para novas reencarnações, novas experiências. Os nossos votos de muito sucesso e de muito progresso. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos complementar o nosso trabalho com uma pequena reflexãozinha deste livro Espírito e Vida, da minha amada Joana de Ângeles, Edivaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles é uma dos poucos espíritos que nós sabemos a história de umas 4 ou 5 encarnações dela. Ela é uma pedagoga, uma grande psicóloga da alma. Ela tem um conjunto de 10 livros que é somente sobre psicologia da alma humana. Eu tenho lá a relação dos livros. Quem estiver interessado ou não, eu vou trazer da próxima aula. Se eu encontrar, né? Lá na minha bagunça. Hoje o tema que eu trouxe é palavras e palavras. Aqueles que estão acostumados a assistir as minhas arengas, como dizia meu amigo Luiz Gonzaga, sabe que eu sou implicante com palavras, eu sou implicante com o modo de falar. E tenho aqui na minha orelha um aparelhinho auditivo, que eu tenho só 50% de audição. Mas com a ajuda do Astrogildo e com a ajuda de uma pessoa que eu amo já, conheço há pouco tempo, mas que eu já amo de coração, é a minha qual é o nome da menina, a função dela? Fonoaudióloga. A minha fonoaudióloga Vitória. É um amor de pessoa, ela e a recepcionista Alana. Para elas, muita paz e muita felicidade, muitas alegrias, e muito trabalho e muita ajuda para muitas pessoas que precisam, principalmente porque as pessoas, a maioria que perde a audição são os idosos, mas alguns já nascem sem ouvir, né, que são os surdos mudos, mas esses, inclusive, têm uma outra forma têm mais facilidade, conseguem fazer coisas que aqueles que sempre falou e ouviu não conseguem. Que diga, meu amigo querido Luiz Antônio Mileco, pedagogo, músico, compositor, cantor, escritor, professor, cego de nascença. Beijos para Mileco, onde ele estiver. Estou com saudade. Palavras e palavras. Modulação inteligível, modulação que não se compreende, é a palavra, o veículo de compreensão entre os homens. Entretanto, há palavras que geram guerras hediondas e palavras portadoras de mensagens de paz, que amanham as convulsões interiores e serenam corações em combates de extermínios. Palavras que têm o poder de transformar o mundo, alçando-o à condição de paraíso. E palavras que têm a magia macabra de o precipitar em perigosos redutos do crime, onde o homem recua aos primeiros estágios,
ou estágios de animalidade, expressões que arrancam sorrisos e vocabulários que promovem lágrimas, elocuções que conduzem multidões aos páramos da luz, e termos que expediam sentimentos superiores. Na palavra está a força do pensamento exteriorizado. Eu costumo falar que quando nós falamos, nós concretizamos um pensamento. Então, é pensar, falar, saber o que está falando para agir com convicção e com acerto. Falar, pensar, falar e agir construindo, contribuindo para a evolução daqueles que nos cercam, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que convivem conosco. Essa é a nossa tarefa. Por isso é a palavra perigoso instrumento em bocas manipuladas por espíritos atormentados ou ignorantes por minha conta. A palavra é um instrumento de ferir e é um instrumento de consolar. Então, devemos pensar primeiro até falar. E há momentos, pelo Eclesiastes, que eu vou trazer para vocês, de Mestre Eckhart, há momentos de falar e há momentos de calar. E a gente precisa se policiar para saber a hora de falar, o que falar, e o momento de silenciar, apenas aconchegar o coração. É o que nós fazemos quando nós vamos ao velório. Não temos palavras para falar. Então, aconchegamos ao coração aquele que está se despedindo de um amor e silêncio. Por isso, esta frase está sublinhada. Por isso é a palavra perigoso instrumento em bocas manipulada por espíritos atormentados ou ignorantes. No entanto, a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a Terra. Falamos disso mês passado, semana passada, em referência ao amor, lembra? Sim, lembro. Quantos a exteriorizam, expressam a condição de vida mental em que se demoram. O criminoso fala de amor quando desejaria falar, de fazer paixão, de dizer paixão pela posse e da minha conta pelo domínio. O artista cita o amor quando gostaria de expressar a visão que o emociona. O cristão recorda o amor quando pensa em renovação para o mundo. Em todos os casos, amor é a mesma palavra em todas as bocas, variando, todavia, na vibração que o envolve, na vibração e no sentimento. Educa, então, o teu modo de pensar, de falar e agir, no sentido para expressares na palavra o teu real e verdadeiro ser. Não para enganar,
não para iludir, não para fingir, não para parecer aquilo que não é. Essa é uma das minhas bandeiras. Franqueza sempre que possível e silêncio quando necessário. Não deis paz ao erro. Contudo, as palavras esfriadas ou interpretadas através da boa nova trazida por Jesus, decepa a árvore do crime, validada onde esteja, e afeiçoado ao serviço, difunde a luz na crença, segundo para aquele em caixa alta, que é a luz do mundo. Todos nós sabemos quem é a luz, quem é o posto, quem é o objetivo maior do ser humano, a luz, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Enriquecida por esse tesouro, a palavra vibra, sonora em teus lábios. Estende esperança em volta de onde te encontras. Desencarcera dos lábios a boa palavra e ensina, liberta o reino de Deus nos corações dos homens. Talvez não possas fazer muito pelos corpos enfermos, mas podes dizer-lhes que a pátria deles não é a terra, mas o céu que nos espera. E todos nós temos, através do ensinamento do Mestre Jesus, um lugar bem esperando por nós. Até pelo bandido, até pelo criminoso. Chegará o momento dele acordar, despertar, e saber que ele é um filho de Deus, que ele é uma chama divina. E aí ele vai voltar para buscar o caminho reto, o caminho certo. Que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. É um consolo para nós termos consciência, né? E o conforto de saber que o nosso momento na Terra é apenas um período de aprendizado, né? Estamos ainda no aprendizado primário. Na próxima estaremos num nível maior de compreensão, de sentimento, né? E assim vamos, passo a passo, evoluindo até chegarmos a um patamar de compreender as coisas de Deus. Simples, né? Como algumas pessoas são. As pessoas boas são simples, assim, verdadeiras. A gente olha no rosto, olha nos olhos, a gente vê que a pessoa está falando com a alma, né? Com o coração. A gente vê o amor, o sentimento, a bondade, a humildade das pessoas. E também vê o fingimento, a hipocrisia, a falsidade. Eu sou bonzinho e belisco ela, escondidinho aqui. Onde eu estou. Pode informar. Desses com quem sabem identificar-nos nos quartzos. Quartzo é um cristal. Nos quartzos grosseiros, as esmeraldas valiosas e escondidas após a lapidação. E nos cristais despedaçados, as crisálidas
de consciências em libertação. Valoriza, pois, desta forma, suas palavras, fazendo-as verter bênçãos, alegria, esperança, fé, em nome de Deus, o excelso Verbo, e Jesus, o seu Filho, o Verbo encarnado, o médium do Pai, que aqui esteve para nos dizer quem somos nós, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde um dia todos iremos voltar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a toda a humanidade. Giovana, esse texto falando sobre palavras, muitas vezes, e para muitas pessoas, parece não ter sentido. Mas a gente esquece que a palavra, ela tem uma energia, que é a energia do nosso pensamento. Né? Antes de falar, saiu do nosso cérebro. Então, foi emitida uma energia junto com essa palavra. E muitas vezes, a gente emite, né, palavras com energias que não são boas, que não são positivas, que não são construtivas. Né? E é importante que a gente tome cuidado, né, que a gente aprenda a pensar mais e falar menos. Né? Que é a forma que nós teríamos de ser mais cuidadosos. Com o nosso nível ainda de desenvolvimento, né, no estágio perfeito, nós temos pensamentos ruins, mas os pensamentos não precisam ser exteriorizados. Eu não preciso usar as palavras para colocar esses pensamentos para fora. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais, realmente, antes de emitir, né, de colocar para fora esse pensamento. Ótimo, Giovana. Vamos, como sempre, né? Sempre trazendo um texto que nos ajuda a refletir, que nos leva a pensar um pouco mais na expressão dos nossos amigos da espiritualidade, né? Do vigiar e orar, para que a gente possa seguir na nossa caminhada. Vamos nos preparando, então, agora para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos lá no capítulo 4, no finalzinho dele, né? Nós vamos falar hoje das ideias inatas. Estamos num capítulo que aborda... Deixa eu fazer a troca aqui. Hoje nós não pegamos os livros, né? Hoje nós estamos desfalcados, e aí nós não pegamos os livros aqui. Mas dá tempo, tranquilo. Já vou pegar. Então, estamos aqui, capítulo 4 da pluralidade das existências, e estamos no último item deste capítulo. Já vou botar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar e o pessoal que está aqui conosco. Vamos lá. Então, está aí agora na tela, está chegando, chegou. Então, capítulo, Livro dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências. Né? Um capítulo que nós temos discutido aí bastante interessante, com muitas informações muito esclarecedoras que muito nos ajudam na compreensão do mundo espiritual. Tá? Alguém identificou qual é a página? Não. A questão é 218. 218. 218. Vai para a questão 218. Eu tirei. Não está desligando. Acaba dando Questão microfone. 218.
mais fácil do que por página. Porque tem alguns livros que não foram. Tem alguns livros que não foram. Que são em outra página. 217, próximo. Ideias e natas. Vai me dar, vai me dar. Oi? Todo mundo já está? Então, na questão 218, Kardec pergunta: encarnado, observa o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, estamos lá, nosso processo de reencarnações, né? Então, estamos encarnados. Nós conservamos, mantemos, né, algum vestígio do que nós aprendemos nas encarnações anteriores? Resposta dos espíritos: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Em teoria, né, aquele corpo já nasceu com essas ideias, porque essas ideias estão aonde? No espírito. Então, para a gente não é novidade nenhuma. Realmente já veio da encarnação anterior. Então, são vagas lembranças do que se passou lá atrás. E aí Kardec continua: não é então quiméria a teoria das ideias inatas? A resposta, né, não seria então uma bobagem, né? A teoria das ideias inatas? O Espírito responde: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. A gente vê aí a justiça de Deus? Muito bom. Né? Então, em cada encarnação, eu vou acumulando conhecimento. Isso é muito legal, porque às vezes a gente ouve com alguma frequência, de algumas pessoas: eu já estou velho, não adianta mais nada. Adianta sim, porque você está levando isso para a próxima encarnação. O Evangelho diz: recomeça o trabalho no dia seguinte. Então, adianta sim, vamos aproveitar. Sim. E é muito interessante, gente, se a gente pensar na nossa vida, no dia a dia, nós não temos disciplinas na escola que nós temos mais afinidades? Sim. Temos mais facilidade de aprender? Sim. Por que será isso? Porque já lidamos com essa disciplina. Experiências anteriores voltadas para aquela área. Então, facilitam para a gente, né? Até acontece com idiomas, com línguas. Não sei se isso já aconteceu isso com o senhor, mas chegar a fazer um determinado serviço, o senhor nunca fez e fica perfeito. Exatamente. Nunca inteiro. Nesta encarnação, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente vê uma afinidade em fazer aquilo, mas peraí, é a primeira vez que eu estou fazendo. Da onde veio isso? Está lá nas vagas lembranças ou nas ideias inatas. Tá? É muito interessante, gente, porque nós temos uma série de questões na nossa vida que, em termos materiais, não tem como explicar, não tem explicação. Né? E aí, quando você vai complementar o conjunto de explicações e sai do material, entra para o espiritual, vem a explicação. Então, o que acontece? Né? A questão hoje, a nossa ciência, ela é materialista. Então, ela tenta explicar pelo lado da matéria. Muita coisa ela não consegue explicar. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que entender que não é só a matéria, tem o lado espiritual. E aí sim, a nossa compreensão vai ficar maior. Né? O Espiritismo vem trazer isso para a gente. Né? Vamos seguindo. Mas aí Kardec não fica ainda satisfeito. Ele lança a pergunta B, né?
grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? A resposta: nem sempre tão grande quanto talvez o suponha, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma e outra, pode ter progredido. Então, há uma tendência nossa a querer simplificar a questão, né? E aí, botando, então, duas encarnações consecutivas, vai ter uma grande ligação entre elas. Aí o Espírito diz, nem sempre. Porque as encarnações podem ser bem diferentes, e nesse intervalo, eu lá no plano espiritual, na erraticidade, eu evoluí. Então, pode ser que elas sejam já bastante diferentes também. Pode acontecer, mas pode também não acontecer. Dependendo da que a pessoa fez nesses intervalos. Também. Destruiu, né? Também. Lembra? Cada encarnação tem um propósito. Tem Né? Então, a encarnação é preparada de acordo com esse propósito. Então, se os propósitos são diferentes... E há um intervalo entre elas. Então, Sim. você é a pessoa... O intervalo também. Muitas vezes, poucas são aqueles que não se modificam durante o período que estão na erraticidade, né? Entre uma encarnação e outra, sem dúvida. 219. Você viu o comentário do Damião? Não vi comentário do Damião. O Mioche está me salvando aqui e fazendo uma observação que o nosso irmão Damião fez de casa para a gente. Deixa eu colocar aqui. Sobre a questão 218, pode vir uma vaga lembrança de uma experiência de trabalho com tecnologia que eu tenha feito na espiritualidade, que agora encarnado posso apresentar como uma invenção no mundo, caso ainda não exista? Daniel, nós vimos isso há pouco tempo, que falava exatamente sobre isso, né? Sobre as questões das descobertas. Quando nós estamos trabalhando seriamente, e a espiritualidade entende isso, vê dessa forma, ela nos ajuda, permitindo que durante o nosso sono, o nosso desdobramento, a gente tenha contato com essa informação no plano espiritual. Ao retornar à Terra, né? Ao acordar, nós podemos ter vaga lembrança desse contato, dessas informações. De certa forma, é assim que a espiritualidade contribui com as descobertas. As descobertas são descobertas no nosso plano, que no plano espiritual elas já existem. Então, esses espíritos que estão fazendo um trabalho sério, que tem merecimento, são levados ao plano espiritual ou são incluídos sobre aquelas informações. E aí vem as descobertas. É isso aí sim, né? A resposta pode. Então, pode sim. Pode acontecer de um espírito que faça uma descoberta ser inspirado no plano espiritual ou por lembranças passadas, de experiência passada, de já estava lá, ou bem recente, ele foi lá e foi recordado para poder lembrar daquilo e colocar em prática. Ok? Perfeito, Damião. Seguindo, então, 220, né? Não, 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo e etc. Resposta: lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Nós temos visto, né, no outro dia eu até comentei aqui, de uma criança que falava, nasceu no Brasil, custou um pouco a falar, e falava em inglês. É o desespero dos pais. Desespero dos pais, sem dúvida nenhuma. Né? Deve ser.
Se o pai não sabe falar uma E hoje, a gente lembra que quando Jesus esteve com... Giovana que vai me salvar aí, Giovana. Quando Jesus esteve lá com os doutores, né, que ele começou a falar, e Jesus era ainda muito jovem, né, os doutores ficaram boquiabertos com as explanações de Jesus. Por quê? Era um espírito esclarecido e que tinha acesso às informações que ele tinha no plano espiritual. Embora encarnado, mas sob uma condição totalmente diferente das nossas reencarnações. Jesus estava encarnado, nós estamos reencarnados. Qual é a diferença entre as duas palavras? Reencarnado faz parte de um processo de evolução. É uma necessidade. Então, eu preciso reencarnar para trabalhar a minha evolução. Encarnar. Eu já cheguei num nível de evolução que eu não preciso mais reencarnar. Eu escolho encarnar por vontade própria. Eu quero encarnar. Tá? Então, a reencarnação é uma necessidade. A encarnação é um trabalho, é uma missão do Espírito. Tá? 220. Se tiver alguma observação, me avisa, por favor, tá me salva. É que eu abro o texto grande aqui no computador e não vejo os comentários. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, gosto pelas artes? E aí? Né? A gente perde ou não perde? Perde. Vamos lá. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Gente, olha que interessante. O espírito não perdeu. Ele só não lembra. Mas ela está lá. Por quê? Nós temos focos, né? Então, eu tenho que direcionar o foco para uma outra questão. Então, na minha programação espiritual, deixa isso de lado. Vamos cuidar agora dessa... Vai demorar, mas ela vai aparecer. Ela vai ter que aparecer. Né? O espírito continua atento. Ele só não lembra nesta encarnação. Isso aí. Isso já é. O que o espírito conquista, ele não perde Não mais. perde, não vai perder. Toda a conquista do espírito fica com ele. O que pode acontecer numa programação encarnatória, ele usou mal aquela faculdade. Então, bota ela adormecida. Mas o espírito continua. Bota ela adormecida para ele trabalhar outras questões, outros lados, para tentar corrigir aquela visão que ele tinha daquele corpo. Pode, de repente, como uma profissão, a pessoa escolhe uma profissão jovem. Tem muitas vezes que depois de um tanto tempo, escolher uma outra completamente dispara. Pode. Pode. Porque nós temos... Não, por causa de desconhecimento, são totalmente díspares. Né? Pode. Porque o espírito não tem que aprender tudo. Então, em cada encarnação, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Em áreas diferentes. Mas ficam vagas de lembranças. Então, de repente, desperta uma lembrança de uma outra encarnação. Aquela afinidade que eu tenho que vem de outra encarnação. Não tem nada a ver com a atual. Nós já vimos que pode ser totalmente diferente as encarnações? Eles já explicaram? Então, pronto. Essa encarnação é totalmente diferente, eu vi com uma tendência. Mas chega um determinado momento da minha vida, dentro de uma programação, nada é sem proveito, nada é por acaso. Tudo tem um objetivo. Dentro daquele objetivo, vale a pena eu recordar, ter a lembrança de uma outra experiência profissional minha. E refazer na faculdade. Sem dúvida, e buscar outro caminho.
né? Buscar outro caminho, sem dúvida. Às vezes você faz uma faculdade, A depois psicologia, você vai pular para outra. Vai fazer outra. reconhece os insights. Porque eu li uma vez não lembro se ele trabalhava na Petrobras, alguma coisa, ele se aposentou, né? Aí a esposa, eu acho que a esposa, a pessoa queria viajar, ele tinha 53 anos. Ele resolveu fazer a faculdade de medicina, engenharia para medicina. Sem dúvida. E hoje, Nada a ver, né? Porque, quer dizer, nada a ver em termos, termos. né? De Porque engenharia para medicina. antigamente a gente pensava até assim, até a área de formação era uma área diferente, a área de saúde e a área de ciências exatas, né? Mas hoje nós temos a engenharia biomédica. Então, quer dizer, a gente vê que as coisas não estão tão longe assim, né? Então existe toda a gente colombiana. Está tudo interligado. As coisas não são tudo estudadas. interligado. Uma hora começam a aparecer outras carreiras que interligam O conhecimento vai se ampliando, né? Olha só, o mundo funciona de uma forma global, tudo junto. Para a gente entender é que a gente divide as coisas em pedaços, né? Para a gente poder entender. Mas as coisas acontecem dentro de um conjunto, está tudo interligado. Tá? 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Então, mesmo selvagem acredita num Deus. Pode não ter um entendimento igual ao nosso, mas ele acredita num Deus, né? Por que isso? Aí o Espírito responde. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como Espírito antes de encarnar. Antes de encarnar, todos nós estávamos no plano espiritual, seguindo as orientações, o desejo de Deus. Então, sabíamos que havia uma... né? Mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. O orgulho é uma... Porcaria. É muito ruim. O orgulho atrasa muita gente. Muita né? coisa. Só perde para o egoísmo. Bem lembrado, né, Orlando? Aí Kardec continua com a letra A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos. Então, por causa dessas lembranças, né, na vida espiritual, e mesmo estando em outras crenças, as pessoas fazem alguma ponte, alguma ligação com a doutrina espírita. A resposta dos espíritos. A doutrina é tão antiga quanto o mundo. Gente, a doutrina segue o quê? As leis de quem? De Deus. As leis de Deus existem desde quando? Desde sempre. Então, qualquer que seja o momento, as leis de Deus já estavam regendo o universo. Tá? Conservando a intuição, né? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo, porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos vastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Né? E aí, me parece, terminamos esse capítulo. Mas entramos aqui em umas considerações sobre este capítulo. Né? Porque esse capítulo, a questão da pluralidade das existências, ele é tão denso, tem tanta informação, Kardec julgou por bem fazer aqui um capítulo só sobre considerações sobre a pluralidade das existências. E aí ele continua, 222. E agora é um texto bastante longo,
e nós não leremos todo hoje, tá? Realmente Inviável. Mas vamos lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no na doutrina de Pitágoras. Da doutrina de Pitágoras. Pitágoras já falava em reencarnação. Nós estamos falando aí de mais de 2000 anos, né? Atrás. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, nós acabamos de falar, a lei de Deus, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, olha aí, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquirir? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola se não tiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, a gente sabia que, desde os animais, havia uma forma, um tipo de alma, né? Só que hoje ainda tem doutrina que acredita que eu posso, depois de ter encarnado como homem, eu posso voltar e reencarnar como animal. Mas, pela lógica que nós já vimos da doutrina, o processo é de evolução. Então, se eu já cheguei à condição de homem, vou regredir para a condição de animal? Não, né? Então, no máximo que pode acontecer é a gente estacionar. E estacionar significa que não quer dizer que a gente não deu passos à frente. A gente não cristalizou evolução. Mas algumas pedrinhas para a evolução nós já colocamos naquela encarnação. Tá? Não conseguimos ainda colocar em prática aqueles novos conceitos, mas já começamos a fortalecer em nós a prática daqueles conceitos. Quer ver? É muito simples. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas a gente ainda não consegue fazer. Não é verdade? A gente já sabe, mas a gente ainda não consegue fazer. Só o fato de nós hoje já sabermos facilita para que na próxima encarnação a gente consiga fazer. Então a gente pode falar, como eu não faço, eu posso falar, não evoluí nessa encarnação. Não, evoluí sim. Eu já fortaleci a teoria, o conhecimento que eu preciso para colocar isso em prática. Então isso vai me ajudar na próxima encarnação. Tá? Portanto, é isso, doutor? É isso. Ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional,
mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, então nós estamos falando aqui, né, dos livros que foram publicados a partir de 1857, então já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Vocês veem o trabalho da espiritualidade? Qual é o objetivo da espiritualidade? Né? Ajudar a nossa evolução. Então, uma novidade, ela precisa aparecer de repente ou é melhor ela ir aparecendo aos poucos? Aos poucos. Está claro para a gente. Né? Pipocando em vários Vai locais. acostumando Vai as pipocando pessoas em a vários aceitar. locais. Até que aquela ideia que inicialmente era absurda passa a ser uma ideia corrente, uma ideia frequente, tranquila. É normal, né? Então a espiritualidade vai fazendo isso. Vai devagarinho. Né? Eu gosto muito de lembrar da questão do filme Ghost. Quando esse filme foi lançado, né, a gente não falava, pelo menos eu não falava tanto de espiritismo naquela época, né? Mas se falou de fantasma, de espírito, não sei o quê, e aquilo ali mexeu com o mundo. Né? Então, abriu a possibilidade de que há espírito na nossa mente. Então, hoje, falar de espiritismo já não é tão difícil assim. Né? Abriu a porta para os Por conhecimento, né? e para os nossos filmes que estão sendo produzidos no Brasil sobre É uma espiritismo. sequência. Né? É uma sequência, né? A espiritualidade, lembra? Aqui eles falou uma coisa assim, ó, leis progressivas. Então, antes de eu lançar Nosso Lar, que é uma obra espírita, eu precisava antes ter falado de espírito. Né? Não foi Nosso Lar na frente de Ghost. Primeiro falou de Ghost, caça-fantasma, não sei. Sexto sentido. Sexto sentido, né? Para depois vir alguma coisa já mais dentro da doutrina, mais organizado, dando melhor direcionamento à população. As mentes aí aceitando melhor. Isso, vai trabalhando para que não faça uma confusão na nossa Foi cabeça. feita uma evolução de lá para cá, na parte de cinema. Examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Né? Interessante isso, né? Se eu faço muita besteira, é melhor não reencarnar, não. Vou ter que prestar conta, né? Não me convém reencarnar. Né? Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas.
Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucedem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se com as crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiados pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente, para serem mais seriamente examinados. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se as houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, se será feliz ou fadada à desgraça, conforme ao que tiverem feito neste mundo. E desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais difícil. Então, a doutrina vem mostrando para a gente que a reencarnação é uma questão de justiça de Deus e uma chance para a nossa evolução, né? Não conseguimos dar todos os passos agora, então vamos ter mais uma encarnação, mais outra, para dar os passos necessários. Estou sendo alertado, temos aqui alguma observação. Temos duas pessoas que eu acho que são de primeira vez. Paulette Blow, que eu acho que é um perfil de um bichinho, e Terezinha Aparecida de outro. E Paulette fez um comentário. Tá. A Terezinha, nós estamos colocando os nomes no livro de prece, ela já registrou, tá? Está colocando no livro de prece. E Paulette Blow, vou colocar aqui o texto. Se o livre-arbítrio existe, então por que quando a gente não quer retornar à Terra, a gente é obrigado? Boa pergunta. Sofro de síndrome do estrangeiro. Sim, livre-arbítrio existe, mas também existem as leis divinas. Então, para regular todo o universo, Deus criou leis. Uma das leis é a lei de evolução. E eu não consigo fazer a evolução se eu não reencarnar. Então, para dar conta da lei de evolução, eu preciso reencarnar. Se eu não reencarno, eu não consigo dar conta da lei de evolução, a lei do progresso. Então, existe livre-arbítrio, sim, lógico, mas esse livre-arbítrio também ele não pode ser contrário às leis de Deus. Tá ok? Paulette, ótima pergunta. Legal. Então, vamos continuar. Se não tiver satisfeito, Paulette, o Paulette, que é o nome que é querido. Né? Tem uma foto de um cachorrinho. Mas se não estiver satisfeito, é só falar que a gente dá continuidade. Então, deixa eu achar aqui o meu texto. Como é que ela vai fazer a prova se ela não comparecer no Enem? Ela tem que ela comparecer, né? Suponhamos dirigir-nos. Tá.
Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase o mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões e a todos os seus desejos, embora à custa de outro? É muito fácil, né? Eu vou fazer, o outro vai pagar a conta, né? Aí fica fácil, né? Aí, quer dizer, quando a gente começa a estudar e ver que Deus é justo, a gente vê logo que isso é incoerente com essa justiça. Como é que eu vou fazer alguma coisa e meu irmão que vai pagar? Né? Isso não é justiça. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Eu tenho que assumir as consequências. Aí está a justiça de Deus. Né? Paola é a tutora da Paulette, que era a cachorrinha dela que morreu. Lá. Então, a Paola que estava com a gente. Tá ok, Paola. E aí, credes ao contrário, que este futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que haja existido na terra, e, pois, com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homem de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réus. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer. E imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis que devemos fazer quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar ainda que o poder de muitas existências de provação, ainda que há poder de muitas existências de provação? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que se tem deixado a miséria, sem ter deixado. Sem ter chegado. Há um homem que sem ter chegado. Isso aí. A miséria. Sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer, né? Aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso desde que lhe leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea? No confronto com a eternidade, menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então,
A gente fala, né, quanto tempo eu vou precisar na minha evolução. A cada encarnação é um segundo da nossa existência como espírito. É um segundinho na nossa existência como espírito. Então, hoje, né, se falarem para a gente assim, ó, trabalhe dure durante um segundo para você ser feliz. Não vale a pena? Com certeza. Então, essa nossa existência é esse um segundo. Só que da vida maior, da vida como espírito. Então, a gente tem que... Parece que o segundo demora muito, esse um segundo, né? Mas já viram a situação quando a gente toma um susto? A gente, quando toma um susto, uma situação de risco, uma situação de perigo, uma situação de dar um susto, a coisa passou uma fração de segundo, mas parece que levou um tempão. Não é? Então, você está vendo que a questão de tempo é uma questão relativa, né? O tempo é relativo, né? Depende da situação. Quando nós estamos vivendo um momento feliz, o tempo passa rápido. Quando a gente está vivendo um momento difícil, o tempo parece que fica mais devagar. Então, estamos vendo aí qual é a relatividade da questão do tempo, né? Então, vamos aproveitar essa encarnação, fazer o melhor, né? Para que a gente possa... Chico dizia, né, uma questão muito importante, eu não posso mudar o meu futuro, mas o meu presente pode garantir o meu futuro. Desculpa, eu não posso mudar o meu passado, né? Mas o meu presente vai me garantir um novo futuro. Então, o que eu faço hoje, já fiz, não tem jeito, não muda. Agora, o que eu faço hoje, o que eu escolho fazer hoje, vai garantir refletir amanhã. futuro. Então, tem que pensar muito bem, né? Às vezes, as coisas parecem mais fáceis e a gente vai pelo que é mais fácil, né? A porta larga e a porta estreita. Mas a porta larga, o que é mais fácil, não vai ter um futuro tão promissor, já que é tão fácil. E não vai durar Né? tanto. Qual o mérito para a gente? Né? Trabalhou pouco, por que você vai querer ganhar muito? Agora, se você trabalhou duro, o pagamento é maior, né? Vai ver recompensa. Vamos lá, mais um parágrafozinho. Alguma coisa de urgente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provação. Por isso tudo? Não, temos visto eu algumas vi, pessoas. Pulei o parágrafo. Obrigado. Ainda bem que vocês estão aqui. A Giovana estava falando para mim, conversando comigo, ela falou assim, poxa, eu estou falhando. Eu falei, só você, Giovana? Só você? Não, não sou você. Ela acha que é privilégio dela. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de eu, do que em lhe facultar meios de reparar as suas faltas? Né? Então vamos pensar o seguinte, cometi um erro, né? Vou ficar para a eternidade sofrendo por esse erro. O que é mais justo? Ou vou ter uma nova oportunidade com aquela dificuldade para poder não ficar sofrendo no futuro. O que é mais justo? Né? Eternamente ou uma nova oportunidade? Uma nova oportunidade. Dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos dois, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, os 2, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho,
acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deves-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Tranquilo, né? Então, nós vemos. Uma das questões que a gente também precisa entender é que nós não entendemos Deus ainda. Né? Estamos falando de uma inteligência superior. Há pouco a gente falava, né, das lembranças do passado, dos instintos, das questões antigas. Né? Lá atrás existia uma forma de pensar que chamava o estoicismo. Né? E eles acreditavam que o homem, instintivamente, o homem deveria viver em comunhão com a natureza e que existia, regendo o universo, uma inteligência suprema que regia o universo, que era lógico e regia o universo. Lá atrás, isso estamos falando aí de milhares de anos atrás. Olha aí, né? E a gente vem vendo aqui que essa luz, né, sempre esteve à nossa disposição. Ela sempre vem nos orientando. É uma luz que vem sempre nos trazendo no caminho para entender melhor. Ainda não entendemos Deus. Essa inteligência está muito à frente da gente. De vez em quando a gente fala umas besteiras assim, né? Tipo, Deus não devia ter feito isso assim, né? Questionando. De vez em quando a gente fala uma dessas. Assim, poxa, por que fez assim? Por que não fez assim de outra forma? Mas faz parte, né? Mas aos poucos a gente vai vendo que não é assim que a coisa funciona. Não esquece de lembrar a Terezinha e a Paola, que uma vez temos se conectaram. Tá vendo? É bom quando a gente tem. Chega uma certa idade que a gente não pode mais andar sozinho. Eu também. Todos nós. Porque assim, quando a gente está em 2, 3, um lembra de uma coisa, outro lembra de outra, lembra de outra, aí a gente conclui. Né? Mas o estudo em grupo é para isso, né? Oi? Mas o estudo em grupo é para isso. Exatamente, isso é uma das vantagens do estudo em grupo. É Paola. A Paola e a Terezinha, sejam bem-vindas aí à nossa reunião, ao encontro de Maria Madalena. Toda vez que a gente se conecta uma vez com Maria Madalena, nós fazemos o link com a falange de Maria Madalena. Toda vez que vocês pensarem em Maria Madalena, a falange de Maria Madalena vai estar ligada a vocês, procurando ampará-la e ajudar. Sejam bem-vindos. Tá? Vamos concluindo aqui o nosso trabalho de hoje. A gente vai começar o 147, na semana que vem, o começo da página, 147. Alguma coisa, né? É isso aí. Tá, que aí vai começar aqui uma discussão interessante, de alguns itens, né, algumas perguntas, e aí nós deixamos já para a próxima encontro nosso. Então paramos na página 147, esse parágrafo fala que alguma coisa urgente, que há a ideia da... Ok? Que ótimo, muito bom. E a gente viu que a gente falou do capítulo, agora veio as considerações. E olha o tamanho das considerações, né? São poucas. Não são poucas. Oi? Acho que são umas 3 ou 4, umas 4 ou 5 páginas ou mais. Tem bastante material, que bom. É bom que ajuda a gente a entender, né? Então, vamos agradecer, né? Cantar. Nas nossas vibrações de hoje, vamos direcionar para o acolhimento dos nossos irmãos que estiveram no nosso estrada.
eles possam estar sendo amparados, acolhidos, e nesse retorno ao plano espiritual eles possam, no seu despertar, já estar equilibrados, amparados, para que possam dar continuidade à caminhada de cada um. Né? Então, os nossos irmãos que mortos pais. Então, vamos às nossas canções, se tiver puxado. Vamos lá. A gente puxa bem rapidinho. Conhecemos a música, né? Então vamos lá. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Nossos irmãos, lembramos que na semana que vem, dia 22, nós vamos trocar o nosso estudo para fazer uma homenagem a Maria Madalena, já que dia 22 é o dia de Maria Madalena. Então, a todos, uma boa noite e até. Com licença, que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Ai, meu Deus.